Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo da nossa série Espiritualidade e Diversidade. É, Se você ainda não segue o nosso canal, por favor, eu sou a professora Lília Mariano. Eu preciso muito que você me ajude a divulgar e engajar esse canal. Então, por favor, deixa o seu like aqui, assina o canal, deixa o seu sininho ativado para você ser notificado a cada vez que a gente lançar um novo vídeo aqui nesses conteúdos, tá bom? Eu estou falando para vocês aqui dos problemas que a forma como nós fomos ensinados a ler o texto bíblico é viciante e ela nos adestra para cometermos erros interpretativos, não apenas na leitura do texto bíblico, mas também em outros aspectos e outras instâncias da nossa forma de agir com a sociedade, etc. Então, eu já falei aqui do processo de leitura literal, né, de interpretação literal do texto bíblico, falei também da ênfase dogmática, desculpe, a ênfase catequética, proselitista, de tentar converter alguém para a nossa religião, para o nosso segmento, a nossa forma de pensar. E eu não sei se Jesus deixou isso na grande comissão, né? Ele falou, ir pregar o evangelho em toda criatura, quem crer for batizado será salvo, mas ele não falou que quem muda de religião será salvo. Sabe, está entendendo? Tem coisas muito relevantes aí, muito profundas. E o terceiro problema que a gente fala agora é da nossa mania dogmática e doutrinária de ler o texto bíblico. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, só para vocês entenderem do que eu estou dizendo. Então, nós temos um engessamento interpretativo de matriz teológico-dogmática. O que é isso? A gente está confinado a interpretar o texto bíblico sempre dentro do dogma e da doutrina, já que na catequese a finalidade realmente é doutrinação. E isso acabou nos ensinando a reprimir traços muito preciosos presentes na religiosidade, na nossa cultura. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês é que a Bíblia, que a tradição católica ou protestante nos apresentou, é uma Bíblia mutilada de grande parte das suas riquezas culturais e, consequentemente, ela é mutilada de grande parte do seu sentido, pois ela só pode ser interpretada literalmente, dogmaticamente e com finalidade de converter as outras pessoas. Então, quando a gente tenta ler o texto bíblico fora desse cercadinho interpretativo, nós somos interpretados e entendidos, ou rotulados, ou reprovados, ou, sei lá, classificados como hereges. E aí eu vou falar um pouquinho, já falei disso em outros vídeos passados, mas um pouquinho mais dessa questão dogmática e teológica. A questão que se discute quando a homossexualidade é pecado ou não é pecado, que é essa grande, né, fala do papagaio que se repete em todo lugar. É porque pecado é um conceito dogmático, vocês já repararam isso? E a gente quer saber se é pecado, se não é pecado. A gente está querendo resolver o problema a nível de dogma. E a questão da homoafetividade, ela é relacional, ela não é uma questão dogmática. Não dá para a gente ficar respondendo, como eu já falei no vídeo anterior, a questão dos relacionamentos homoafetivos, homossexuais, ou LGBT+, etc., com o critério pecado, não pecado. Esse é um critério de dogma, ele é teológico sistemático, ele é teológico dogmático, e ele é um critério de doutrinação. Se eu quero ler o texto bíblico de uma maneira aberta, de uma maneira abrangente, de uma maneira que respeite o que está acontecendo nesse momento da nossa cultura, ao invés de ficar demonizando a cultura, porque essa demonização da cultura nos foi ensinada pela catequese, como eu estou falando aqui para vocês, várias vezes já. Nós fomos ensinados, eu acabei de ler aqui agora, a mutilar a mensagem bíblica do seu escopo cultural. E aí a gente acha que é possível ler a cultura, ler o que acontece na nossa sociedade, abstraído do contexto. Então, a gente quer pegar uma Bíblia que foi gerada, produzida dentro de um contexto cultural, uma ambiência cultural, uma realidade sociológica. A gente quer abstrair tudo isso de lá para ler a nossa cultura dos dias atuais com esse texto que a gente pensa que está abstraído.
Então, é um sistema tão doentio de leitura da Bíblia que não tem como dar certo. É por isso que dá problema. Então, veja, a Bíblia é um livro que ela foi gerada dentro de uma ambiência sócio-histórica e cultural. Por ela ter sido gerada nesse ambiente, nessa ambiência, com cosmovisões diferentes de todos os povos que participaram das narrativas bíblicas, ela é um conteúdo que brota daquele povo ali. Então, ao trazer o conteúdo bíblico para cá, a gente não pode ignorar de forma alguma essa contextualização do seu nascimento. Porque depois a gente quer pegar o texto, fingindo que ele está abstraído disso tudo, e aplicar na nossa cultura como se ele tivesse sido escrito para agora. Vocês percebem o problema que isso dá? Então, se é para abstrair a cultura do texto, para tirar o texto do seu contexto, então agora a gente não pode analisar a cultura com o texto bíblico. Se eu abstrair a cultura da origem, por que eu vou considerar a cultura do destino, do destinatário do texto? Vocês percebem? Não dá. A Bíblia é produto de um momento da história em que os povos e os seus participantes, os personagens que estão ali descritas nas narrativas, estavam vivenciando experiências. Essas experiências, elas têm analogia com as experiências do tempo presente, e isso a gente pode pegar tranquilamente, as analogias. O que o cara estava passando lá, a gente está passando aqui, porque ser humano é ser humano desde que o mundo é mundo. Agora a gente tem que considerar a cultura de lá para a gente conseguir ser justo e considerar a cultura daqui. Tá certo? Então, mesmo as pessoas LGBT+, que ao combaterem e baterem de frente dizendo que a Bíblia não serve para a nossa cultura, também estão erradas. Ela serve sim. Muita coisa na nossa cultura, inclusive movimentos de direitos humanos, são baseados em éticas bíblicas. Não tem nada mais proclamador de justiça social do que um texto bíblico. Se você lê os profetas com atenção, você vai ver que o tempo todo os profetas estão falando para os ricos, para os poderosos, para os donos do poder, né? Quem está no governo, fazer justiça com os vulneráveis. Isso é bíblico. Então, se você vai dizer que a Bíblia não serve para a nossa experiência de hoje, você está dizendo que essa mensagem também não serve. Então, a gente tem que parar de fazer essa seleção conveniente do que a gente acha que deve. Não, entender que a Bíblia é um livro que contém dentro dela 66 livros e que passou pela mão de milhares de autores, cada autor narrando experiências religiosas e sociais do seu entorno, do seu contexto sócio-histórico e antropológico, e são as experiências que esses autores narram lá que servem para a gente. As experiências. Porque experiências humanas, elas estão sempre aí, acontecendo o tempo inteiro, e fazem parte da nossa constituição enquanto humanidade, correto? Então, gente, cuidado aí. Porque se você condena o texto bíblico, o pessoal da militância principalmente, tá? Esse recadinho é para vocês. Se vocês ficam batendo no texto bíblico, vocês estão batendo na mensagem de justiça social que a Bíblia traz para os vulneráveis, inclusive vocês. Então, vamos tomar cuidado para a gente poder ser justo com o que a gente está falando. E mais, já falei antes, referencial histórico, pelo amor de Deus. Antes de criticar o texto bíblico, leia o texto bíblico. Não leia pedacinhos do texto bíblico deslocados do seu contexto. Leia o texto bíblico na amplitude do seu contexto. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. A gente se fala. Tchau.